Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 18. O tema central para este capítulo, nós entendemos que quem conhece o perdão de Deus será misericordioso. O capítulo começa, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus responde essa pergunta chamando uma criança e colocou no meio deles e disse: se não converterdes e não tornardes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Interessante a colocação de Jesus. Por que uma criança? Nós sabemos que nós, quando conhecemos a palavra de Deus, nós temos que crescer. Nós não podemos ser criança no Evangelho. Mas Jesus fala da criança no sentido que uma criança é dependente do seu pai. Da mesma maneira, nós somos dependentes de Jesus. Nós precisamos nos converter, como ele fala. A conversão se dá no momento que nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. O nosso espírito humano recebe o Espírito de Deus. Essa é a conversão. Mas nós temos que ser como criança no sentido de dependência de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa total dependência de Deus, cultivando o temor ao Senhor. É isso que ele quer dizer. Mas Jesus, ele continua falando dos tropeços, né? Que quem tropeçar a desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mas ele continua falando, interessante, da parábola da ovelha perdida. O homem tem várias ovelhas, 100 ovelhas, e uma delas se extraviar. Ele não deixará as 99 que já estão sob o seu controle e vai atrás daquela que se extraviou. Se porventura a encontra em verdade, eu vou dizer, tem maior prazer em sentir por causa desta, do que as 99 que não se extraviaram. Ele diz que assim é o Pai Celeste que está no céu. E ele fala como se deve tratar o irmão. Ele fala da questão que quando dois ou mais estiverem reunidos no mesmo lugar, ali eu estarei no meio deles. Aqui é a igreja. A igreja somos nós, é o povo de Deus. Mas também ele é perguntado quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E Pedro, que era muito agoniado, né? Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? E Pedro diz, até 7 vezes, Senhor. Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Jesus quer aqui dizer que nós devemos perdoar o nosso irmão de forma infinita. Não há um limite para isso. O perdão aqui é ilimitado. Devemos perdoar sempre. Mas aí, Jesus começa a falar da parábola do credor incompassivo. Existia um homem que devia 10.000 talentos ao seu senhor. Era uma quantidade muito grande de dinheiro. Eu diria que era impagável. E esse homem não tinha o que pagar, e ele ordenou que fosse vendido sua mulher, os filhos, tudo que possuía, até que a dívida fosse paga. Mas o servo, prostrando-se de forma reverente a esse senhor, ele roga
Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência, tenha calma. Ele roga ali humildemente aquele senhor. E aquele senhor daquele servo se compadeceu, mandando-o embora e perdoou a dívida. Mas aquele homem que acabou de ser perdoado, ele encontra com um conservo seu, que lhe devia uma quantidade muito irrisória, 100 denários. Se comparar 100 denários com 10.000 talentos, é nada, é desprezível. E aquele servo, caindo aos seus pés, também lhe implorou: tem compaixão de mim, ser paciente comigo, que eu te pagarei. Da mesma maneira que ele falou com o seu senhor, o seu conservo também falou com ele. Só que ele foi perdoado pelo seu senhor, mas ele não perdoou o seu conservo, e lançando na prisão, até que saudasse a dívida. Os seus companheiros, vendo aquela atitude daquele homem, como ele foi mal, eles foram até o Senhor dizer o que tinha acontecido. E esse Senhor manda chamá-lo imediatamente. E disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda que tu me suplicaste. E igualmente tu não se compadeceu do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Indignado, seu senhor entregou aos verdugos, aos carrascos, aos algozes, e o colocou na cadeia. Assim também é o seu nosso Pai Celeste para conosco. Se no ímpio não perdoarmos cada um do nosso irmão, quem conhece o perdão de Deus será misericordioso. Porque nós sabemos que a evidência para o perdão é a nossa conversão. Que Deus continue nos abençoando.